Boa noite, meu nome é Manuela Cerqueira Saifas, eu sou da turma 4 de Introdução à Física Clássica 2 e eu vou falar de ondas transversais longitudinais, comprimento de onda, frequência, amplitude e fase, número de onda, frequência e período angular e velocidade de uma onda progressiva. Eu vou começar falando sobre dois tipos de onda. O primeiro tipo de onda que eu vou falar são as ondas transversais. Onda transversal. Na onda transversal, o deslocamento dos elementos de, por exemplo, uma corda que a gente pode estar fazendo a onda, vai ser perpendicular à direção de propagação da onda. Isso daqui é o que a gente consegue ver nessa primeira imagem que eu desenhei. A gente tem aqui, por exemplo, a gente pode imaginar que a gente está sacudindo uma corda e ela vai fazer uma movimentação para cima e para baixo, quando a gente sacode a mão para cima e para baixo. Nesse caso, a velocidade da corda, ela tá indo na mesma direção que x, só que a gente vê que o elemento da corda, ele tá se movendo para cima e para baixo, de forma perpendicular à direção que ela tá se propagando. Então, é uma onda transversal. O outro tipo são as ondas longitudinais. Onda longitudinal. Na onda longitudinal, o deslocamento dos elementos, né? Por exemplo, das moléculas de ar, que a gente pode citar aqui. Moléculas de ar. É perpendicular, paralelo à direção de propagação da onda. Esse é o caso da minha segunda imagem, essa daqui. Essa imagem daqui é um tubo. A gente tá imaginando que a gente tem um tubo cheio de ar e a gente tem uma superfície sólida que a gente pode comprimir ou expandir o ar que tá nesse tubo. Se a gente, comprimir um pouquinho, a gente vai ter que o ar, as moléculas de ar, elas vão mover pra frente e pra baixo, e a velocidade da onda que a gente vai formar, a onda que tá formando aqui, se a gente der um empurrão, né, nesse ar, então, vai ser também na direção de onde teria, um eixo X aqui, por exemplo. Então, a gente tem a velocidade da onda, a direção da onda em direção do eixo X, e as moléculas também vão estar se deslocando nessa mesma direção. Então, se trata de uma onda longitudinal. Outro conceito que eu vou apresentar, agora ele serve para todos os tipos de onda, tanto para transversal quanto para longitudinal, é o conceito de ondas progressivas. Onda progressiva é toda onda que vão se propagar de um lugar para outro, seja transversal ou longitudinal. Se elas se propagarem de um lugar para o outro, elas são progressivas. Se propagam de um lugar para o outro. Pronto, agora eu vou virar para continuar. Agora eu vou começar a falar sobre outros elementos que estão participando, que a gente usa dentro do conceito de ondas, como amplitude, fase, frequência, período e etc. Mas antes de começar a falar de tudo isso, eu acho que a gente pode comparar o movimento da onda com alguma função. E qual é a função que fica melhor para comparar? A função que mais se parece com o movimento, até se a gente olhar nesse gráfico daqui, que a gente está representando uma corda, é uma função senoidal. Então, a gente pode dizer que o deslocamento y de um elemento da corda na posição x pode ser dado por y xt sendo igual ao y
máximo vezes o seno de kx menos wt. E isso daqui não é nada mais, nada menos que a função de uma senoide, só que adaptada, né, pro conceito de cordas. Então, eu vou apresentar o que a gente tem aqui. A gente tem essa primeira parte, que representa o deslocamento. Esse YM é a amplitude. Que a gente vê aqui, ó, no nosso desenho. Do ponto central até do ponto máximo. Aí agora, o que tá aqui dentro do parênteses do seno, a gente chama de fase. Eu vou explicar direitinho mais pra frente todos esses conceitos. Dentro dessa fase, a gente tem o K, que é o número de onda. O X, que é a posição. O W, que é a frequência angular, ou velocidade angular. E o T, que é o tempo. E se a gente pega agora tudo isso daqui, incluindo o seno, ficou meio feio, mas tudo bem. Isso aqui é o que a gente chama de termo oscilatório. Ok. Agora eu vou começar a explicar alguns desses conceitos. O primeiro que eu vou explicar é o conceito de amplitude. Amplitude é o valor absoluto de deslocamento máximo sofrido. Valor absoluto do deslocamento máximo sofrido por um elemento da onda a partir da posição de equilíbrio quando a onda passa por esse elemento. Que é justamente o Y que eu já tinha mostrado antes. O outro conceito de fase, que é esse daqui dentro, eu vou explicar com um pouquinho mais de calma, que ele é um pouco mais complicado de entender. Primeiro, eu acho que é bom falar que, tipo, se a gente considera um elemento de corda em uma posição X, a gente vai ver que a passagem da onda vai fazer a fase variar linearmente com o tempo. O que isso significa? Isso significa que esse seno daqui, ele vai estar sempre variando entre -1 e 1. Valor máximo e valor mínimo. Aí o que a gente tem? A gente tem que quando o seno for igual a +1, significa que a gente vai estar no pico da onda. Que é esse topozinho daqui. Está nos picos, tá vendo? E quando o seno for igual a -1, a gente vai estar nos vales. Que são todas essas partes aqui de baixo. São os vales. Vou até escrever aqui em 1 para ficar visível. E é isso que que vai mudar na fase. O que você muda aqui dentro vai mudar para dizer, tipo, em que posição aqui a gente tá. Basicamente. Outro conceito é o conceito de comprimento de onda. Que a gente chama de lâmina. Comprimento de onda vai ser a distância entre repetições da forma de onda. É o que a gente consegue ver aqui no gráfico também como lâmina. É basicamente tipo onde ela completa um ciclo inteiro, é um lambda. E aí a partir daqui vai ter outra parte igual, de mesmo tamanho, lâmina também. Então vai ser justamente essas repetições. Pode pausar. Voltando.
Agora eu vou analisar de novo aquela equação. Quer dizer, eu vou analisar a equação xt igual a y máximo seno de kx menos wt. Eu vou analisar essa equação para t igual a zero. Substituindo t por zero, a gente vai ter x0, né, y de x0, igual a y máximo seno de kx. Como a gente tem que o deslocamento y ele é igual nas duas extremidades do comprimento de onda, daquele gráfico que a gente estava vendo, a gente tem que x é igual a x1, que é a primeira parte, e x, o primeiro ponto, né, também vai ser igual a x1 mais o comprimento de onda. Com isso, a gente tem que y máximo seno de kx1 vai ser igual a y máximo seno de kx1 mais lâmina, que, por sua vez, vai ser igual a y máximo de seno de kx1 mais k lâmina. Sabendo que k lâmina é igual a 2π, a gente chega na equação k é igual a 2π sobre lâmina. Isso daqui, nas unidades do SI, vai ser em radiando por metro ou por metro menos 1. Ah, e lembrando que K é o número de onda. Pronto. Agora eu vou explicar o que é período. Período, que a gente usa a letra ST maiúscula aqui, é o tempo que um elemento da onda leva para realizar uma oscilação completa. Leva para realizar uma oscilação completa. Aqui no gráfico que eu desenhei, a gente consegue ver que o período, esse Tzão grande, ele é justamente da onde a gente tá vendo que tá indo de um ponto na mesma angulação até o próximo ponto de finalização, né, ó. Veio daqui, completou um período e agora vai começar o segundo período. Tá. Agora, se a gente analisa de novo aquela equação yxt, a gente vai ver bastante essa equação aqui, igual a SON seno, que é a equação da senoide, né, menos WT. Agora a gente vai analisar ela para x igual a zero. A gente analisou para t igual a zero, agora a gente vai analisar para x igual a zero. Vai ter y de 0t igual a y máximo seno de menos WT. Ampliando agora para as extremidades do intervalo de tempo, a gente vai ter menos y máximo seno de T1, tá aqui o T1, igual a menos y máximo seno de T1 mais T, que é justamente esse T2 aqui, ó, T1 mais o T, chegou no T2. Isso aqui vai ser igual a menos y máximo seno de WT1 mais WT. E aí, como essa equação só vai ser satisfeita, então ela é satisfeita para WT igual a 2π, a gente conclui que W vai ter que ser igual a 2π sobre o período. O W, ele é a nossa frequência angular, ou velocidade angular também. E no SI, ele é medido em radianos por segundo. Agora eu vou falar rapidinho sobre a frequência, só frequência agora, F. Frequência F. Ela vai ser o número de oscilações por unidade de tempo. E a gente pode calcular ela como sendo 1 sobre o período, que vai ser a
frequência angular sobre 2π. E no SI é medido em Hz. Tá. Agora eu vou falar um pouco sobre constante de fase. Constante de fase. De novo, quando a gente pega aquela equação para analisar yxt igual a y máximo seno de kx menos wt. Agora analisando as vizinhanças de x0 e t0, a gente vai ter que em x0 o deslocamento vai ser y igual a 0 e a inclinação vai ter valor máximo positivo. Sabendo disso, a gente vai poder escrever essa equação agora de uma forma um pouco diferente. A gente vai poder escrever ela como sendo y igual a y máximo seno de kx menos wt mais essa letrinha daqui, que é justamente a letra que representa a constante de fase. O valor da constante de fase, ele pode ser escolhido de tal forma que a função vai fornecer outro deslocamento e outra inclinação para esses mesmos parâmetros. Dessa forma, um valor positivo dele vai fazer a curva se deslocar no sentido negativo de x, ou seja, se ele for positivo, a curva vai se deslocar para cá. E um valor negativo da constante de fase vai fazer a curva se deslocar no sentido positivo, para cá. Aqui nesses dois gráficos a gente consegue ver esse deslocamento. E ele acontece justamente por causa dessa constante. Agora eu vou falar da velocidade de uma onda progressiva. De uma onda progressiva. Ok. A gente vai ter que a velocidade vai ser meio que aquela mesma de sempre. A gente vai ter que ΔX sobre ΔT é a velocidade. Mas se a gente quiser calcular para um limite infinitesimal, a gente vai poder falar que dx sobre dt vai ser igual à nossa velocidade da onda. Quando a onda se move, cada ponto dessa onda, como esse pontuado aqui que eu desenhei, sinalizado aqui, vai conservar o deslocamento de y. Com isso, a fase que determina esse deslocamento deve se manter constante. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que kx menos wt, que é justamente aquela parte que eu chamei de fase, quando eu estava analisando cada parte da equação da senoide, vai ser constante. Opa, era para ser um C. Vai ser constante. Pronto. Tá, agora eu vou derivar isso daqui para determinar a velocidade. Derivando isso daqui, eu vou ter que k dx dt menos w é igual a 0. Tá. Sabendo que k é igual a 2π sobre o comprimento de onda e que w é igual a 2π sobre o período, frequência angular, igual a 2π sobre o período, e usando isso, eu vou ter que a minha velocidade vai ser igual a frequência angular sobre k, que vai ser igual a lâmina sobre t, que finalmente vai ser igual a lâmina f. Pronto, várias formas de usar a velocidade. E, de acordo com a equação v é igual a lâmina t, que é essa daqui, a velocidade da onda vai ser igual a um comprimento de onda por período, que é justamente o que está falando. Então, aqui a gente tem alguns jeitos diferentes de calcular a velocidade. Aqui no gráfico eu mostrei, o deslocamento da onda. A onda que está em rosa é a mesma onda do que a onda que está em amarelo, só que em momentos diferentes. Aqui ela está na posição inicial, tipo x1, aqui a gente está na posição final x2, aqui é o deslocamento que ela fez. Você consegue ver que o pontinho A, ele continua na mesma altura de y. E
E é mais ou menos isso que eu tava explicando que acontece. Tá, eu vou fazer 2 questões sobre essa matéria. Vou começar a ler a primeira agora. Uma onda transversal que se propaga no eixo X é representada pela equação y é igual a YM, seno de kx, mais ou menos WT, mais... essa letra que eu não lembro o nome dela. Mas, enfim. A figura A, que é essa figura daqui, eu esqueci de sinalizar. A figura A, essa aqui é a figura B, pronto. A figura A mostra o deslocamento dos elementos da corda em função de x no instante t0. Então, é o deslocamento dos elementos da corda em t0. A figura B vai mostrar o deslocamento dos elementos situados em x0 em função do tempo. O que ele quer? Ele quer que a gente determine o valor dos parâmetros da equação 1, que é essa daqui, e o sinal algébrico do termo WT. Tá, vamos começar então. Vamos analisar esses dois gráficos que a gente tem aqui. Esse primeiro gráfico, ele mostra a posição dos elementos da corda em diversos pontos do eixo X. E a partir dele, a gente pode determinar o comprimento de onda lâmina. Podendo determinar esse comprimento de onda, a gente consegue também achar o número de onda K, já que a gente sabe que K é igual a 2π sobre lâmina. Tá, vamos analisar o gráfico B agora. O gráfico B mostra a variação com o tempo da posição de um elemento da corda. E a partir dele, a gente consegue determinar o período T. E, tendo o período, a gente consegue calcular também a frequência angular, já que a gente sabe que a frequência angular é igual a 2π sobre T. Ok. E a nossa constante de fase, que é essa daqui dessa letra, também pode ser obtida a partir do deslocamento da corda, analisando x0 e t0. Tá, então vamos começar. Primeira coisa que eu quero é a minha amplitude. Amplitude. E a gente consegue ver ela aqui no gráfico. Como é que a gente vê a amplitude no gráfico? É só a gente ver do zero até o pico. E do zero até o pico aqui, a gente tá em 3 milímetros. Então, a gente tem que a nossa amplitude, YM, é igual a 3 milímetros. Agora, eu quero achar o meu comprimento de onda. Tá. Como eu acho esse comprimento de onda? Tem várias formas. Uma forma, eu posso ver os pontos que estão cruzando, só que nesse gráfico daqui eu acho que ia ser um pouquinho difícil. O que eu acho fácil aqui é ver desses pontinhos aqui, ó. Entre os dois pontos de pico ou entre os dois vales também é uma forma. Aqui eu acho melhor, porque aqui eles estão certinho em cima do 4 e em cima do 6. Então é só eu ver essa distância. Eu vou fazer 6 mais 4, né, que é até 0 até o 4. E aí eu tenho que o meu comprimento de lâmina vai ser igual a 10 milímetros. Tá bom. A partir desse comprimento de onda, eu consigo calcular o meu número de onda K, que é igual a 2π sobre lâmina. Substituindo aqui, eu vou ter 2π sobre 0,010, tô passando para metro, que eu já fiz essa conta, é igual a 200π radianos por metro. Ok. Agora o período. Período também dá pra ver analisando o gráfico B, como eu já disse. E a gente consegue ver ele aqui, ó. Tá vendo esses dois pontos daqui que estão com uma mesma angulação e o mesmo pedaço de trajetória, né? Se a gente compara a distância entre esses dois, a gente acha o período. E aí, então, a gente vai ter que o nosso período vai ser igual a 20 milissegundos. Ok. Com o período, a gente consegue calcular a frequência angular, né? Que é 2π sobre t. Substituindo, a gente vai ter 2π sobre 0,20. Já fiz a conta também. 100π radianos por segundo. Ok. Agora, sobre o sentido de progressão. Como depois do T0 é aqui, ó.
a gente tem que a amplitude diminui, tá vendo? A amplitude aqui, ó, tá indo até -3, até 3, até -3, até 3, que diminuiu. Como essa amplitude diminui, a gente consegue assumir, né, que a onda ela se desloca para a direita. E a gente já discutiu que quando a onda se desloca para a direita, WT tem que ter sinal negativo. Então eu vou guardar aqui que WT tem que ter o sinal negativo. Se a minha amplitude estivesse diminuindo antes daqui, eu ia poder assumir que ela está se deslocando para a esquerda e aí meu WT ia ter sinal positivo. Eu vou continuar a questão em outra página porque essa daqui acabou. Tá, a gente já tá no final da questão, agora eu vou descobrir o valor da nossa constante de fase. A constante de fase ela pode ser determinada a partir da posição que o elemento situado em x0 ocupa no instante t0. O que a gente faz? A gente vai comparar as duas figuras, e essas duas figuras, quando a gente olha elas, se você voltar um pouquinho, elas falam que para a posição x0, o nosso y ele vai ser igual a menos 2 milímetros. Se a gente substituir isso naquela equação que a gente tinha, a gente vai ter que menos 2 vai ser igual a 3 seno de 0 mais a constante de fase. Deixando isso daqui de uma forma mais fácil, a gente tem que a constante de fase é igual a seno a menos 1 de menos 2 terços. Isso daqui é uma conta um pouco mais complicada de fazer, eu já deixei ela pronta, é igual a menos 0,73. Tá, o que eu vou fazer agora? Eu só vou substituir todos os parâmetros na equação original e a gente acaba. Então, a gente vai ter que y vai ser igual a 3 seno de 200 πx menos 100 πt menos 0,73. Aqui é em milímetro, aqui em radiano. Isso aqui é em radiano. E pronto. Ah, o x está em metros e o tempo está em segundos. Bom, eu já fiz uma questão bem grande, né, sobre os conceitos. E agora eu vou fazer uma questão sobre a velocidade transversal numa onda. Bom, vamos lá. Uma onda que se propaga em uma corda pela equação yxt igual a 0,00327 seno de 72,1x menos 2,72t, em que as constantes numéricas estão em unidades do SI 0,00327 metros, 72,1 radianos e 2,72 radianos por segundo. Qual é a velocidade transversal U do elemento da corda situada no ponto x igual a 22,5 metros, no instante t igual a 18,9 segundos. Aí tem uma observação aqui. Essa velocidade é associada à oscilação transversal de um elemento da corda é uma velocidade na direção y que varia com o tempo, e não deve ser confundida com v, que é a velocidade constante com que a forma de onda se propaga na direção de x. São duas coisas diferentes. Então vamos lá. A velocidade transversal U é a taxa de variação com o tempo do deslocamento y de um elemento de corda. Bom, a gente sabe que a expressão geral para o deslocamento é que y de xt é igual a ym, amplitude, seno de kx menos wt. Tá bom, e a gente tem que, para um elemento em certa posição x, se a gente deriva a equação em relação ao tempo, a gente consegue calcular a taxa de variação de y. E é justamente isso aqui que eu vou fazer. Eu vou fazer a derivada parcial de x dt. Vamos ver aqui. Derivando isso daqui, eu vou ter que a nossa velocidade transversal U, né? Vai ser igual, bom, dx não, dy sobre dt. Isso aqui é o sinal de derivada parcial. Vai ser igual a menos a velocidade angular, amplitude, o derivado de seno é cosseno, kx menos wt. Pronto. Agora eu vou substituir os valores numéricos.
que a gente tem quase todos aqui na questão, né? Tem todos, na verdade, na questão. Então, a gente vai ter que nosso U vai ser igual a menos a frequência angular, que tá aqui, né? Se a gente compara com a equação que a gente tem, com a equação que ele deu, a gente vê que a frequência angular é esse. Então, menos 2,72 vezes 0,00327. De novo, se a gente compara, a gente vê que é a nossa amplitude. Vezes cosseno de... Agora é o nosso K. Eu espero que caiba tudo aqui. Cosseno de nosso K, vamos ver. O K tá aqui. Aqui a gente tem 72,1. Então, 72,1 vezes X, né? Que ele deu aqui. 22,5. Que tá errado. Porque... Aqui, ó, não pode fazer isso, não. Porque aqui é 22,5 centímetros. Eu tenho que passar pra metros, que aí fica 0,225. Menos nossa frequência angular, que é 2,72. Menos o nosso tempo, que ele falou que é para 18,9 segundos. Bem aqui. Então, menos 18,9 segundos. Ok. Fiz essa conta já. Isso daqui dá 0,00720 metros por segundo. Que eu vou passar para milímetros por segundo, só para ficar mais bonitinho, fica 7,20 milímetros por segundo. Dessa forma, a gente tem que, para um tempo de 18, no instante, para um tempo não, no instante de 18,9 segundos, o elemento de corda que estava situado nessa posição daqui vai ter essa velocidade. O que eu falei no final que cortou é que essa daqui é a velocidade transversal U. Lembrando que é diferente da velocidade da outra velocidade V, que é constante.